Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. O tema de hoje é a crise na Venezuela. Com isso, contamos com a presença da nossa venezuelana Salma, que veio recentemente da Venezuela, e também com a nossa historiadora Yara de Oliveira. Salma, como que era a sua vida na Venezuela? É realmente esse caos que a mídia mostra? Sim. Ou é só exagero? Sim, a gente passava por muitas coisas, por vários atentados. Lá está tendo muitas manifestações, nós estamos lutando cada vez mais pelos nossos direitos, só que as coisas estão ficando muito difíceis. E eu vinha pra cá com medo, sabe? Com esperança de uma vida nova. Sim, realmente. E como que era conseguir alimentos, toda essa parte, essa questão que a mídia mostra como se fosse uma coisa tão difícil? É realmente assim, impossível? Uma coisa... Bom, Yara, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e eu quero começar com uma pergunta. Quando que essa crise começou exatamente e quando que ela se agravou? Então, a crise na Venezuela, para a gente conseguir entender ela hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no período de Hugo Chávez. A Venezuela, depois que se descobriu o petróleo, ela passou a exportar esse petróleo, né, principalmente para os Estados Unidos. Antes do governo do período do Hugo Chávez, esse petróleo ele era explorado por empresas estrangeiras, né, empresas como a British Petroleum, a Shell, entre outras. E a partir do governo do Hugo Chávez, em especial no ano de 2007, ele vai nacionalizar o petróleo. Então ele vai criar uma empresa nacional venezuelana que vai ser responsável por prospectar e por vender esse petróleo. Aí está o grande problema da Venezuela. Porque com a maior reserva de petróleo da América, ela pouco se preocupou em criar outras indústrias que não fossem ligadas à questão do petróleo. Então, em 2014, houve uma grande queda no preço do petróleo mundialmente e a Venezuela, que só tinha se especializado na prospecção e na venda desse petróleo, acaba sofrendo um baque econômico muito grande. Já com o governo desgastado, devido a uma ditadura que trazia grande satisfação para a elite venezuelana, a crise econômica passou também a ser uma crise política, né? Depois da morte do Hugo Chávez, quem vai assumir é o Maduro, e ele vai ser eleito e depois ele vai dar a última eleição dele foi fraudulenta e a Organização dos Estados Americanos não aceitam como presidente, principalmente os Estados Unidos, agora recentemente pelo presidente do Brasil também. E essa crise que era econômica passa a ser uma crise política também. E a Venezuela passou por um embargo econômico agora nesse ano pelos Estados Unidos, e esse embargo econômico impede com que produtos de primeira necessidade da Venezuela entrem no país, né? Então, não é nem que a Venezuela não tem dinheiro para comprar papel higiênico, comprar produtos de higiene, é que ela está embargada, então ela não tem de quem comprar. E isso acaba gerando uma crise muito maior, né, que passa a ser não só uma crise política, não só uma crise econômica, mas também uma crise humanitária. Bom, realmente nós vemos que a crise da Venezuela é um assunto que dura por muitos anos e até hoje continua assim. Bom, e o que ainda mantém esse governo tão absurdo de pé? A Venezuela tem um histórico, desde quando o Hugo Chávez toma o poder como presidente, do exército, né, que se rebela contra um governo corrupto, um governo entreguista, que era o governo da Venezuela, assim como praticamente toda a América Latina no começo do século XX. E o que mantém o Maduro de pé é justamente esse apoio militar que Maduro tem, né? Então ele tem o exército do seu lado e as Forças Armadas têm esse histórico na Venezuela de se colocar a favor, né, das lutas sociais populares, né?
Hoje uma parte do exército já está se manifestando contra o governo do Maduro, mas o Guaidó ainda não tem esse apoio das forças militares para conseguir se colocar como presidente de fato, como ele se autoproclamou. Então isso está gerando uma guerra civil na Venezuela, né? Os militares e a população mais pobre ainda fiéis a Maduro, e os empresários, a classe média, né, querendo fiéis aí a Guaidó. E o apoio que Maduro recebeu da Rússia, o apoio que Maduro está recebendo da China, né, também acaba fazendo peso para que ele permaneça no cargo, uma vez que os Estados Unidos têm apoiado o governo de Guaidó já, mas sem o poder das Forças Armadas fica difícil Maduro conseguir ser retirado do cargo. Bom, e mais uma vez agradeço a sua presença, Yara, por expor sua opinião de uma forma tão clara e por ter nos auxiliado melhor nesse debate. O prazer foi todo meu, sempre que precisar estou à disposição. Realmente uma situação muito delicada, vemos que ainda há uma perspectiva de melhora com a questão do Guaidó, de querer assumir o controle da Venezuela, porém ainda tem essa questão dos militares, né, que ainda é um assunto muito delicado, que é mais uma questão de uma disputa de interesses, né. E eu quero agradecer a você que está assistindo ao nosso programa, mais uma vez aqui, e não se esqueça de compartilhar essa na íntegra, e muito obrigada. Muitas vezes a gente procura. Acho que é peraí. É o Madeiro e ele... Maduro.